Abre as suas Bíblias para o livro de Isaías. Isaías capítulo 57. A partir do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Disse-a: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai o tropeço do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignei continuamente, porque do contrário o Espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei, feri o povo, escondi a face, indignei-me mais, rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, eu o sararei. Amém. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela sua graça, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, que sempre se volta para o teu povo, quando nós o clamamos de coração, com o coração arrependido, aquebrantado. O Senhor nos ouve e nos atende, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e o Senhor retira de sobre nós o opróbrio, a dor, o castigo, e nos traz a consolação, a paz, porque o Senhor é bom diante daqueles que se tornam para o Senhor. Nos dá entendimento da palavra, nos conduz, e que esta palavra seja uma bênção, um desafio para nossas vidas. É em nome do teu Filho amado Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Então, o livro de Isaías é um livro especial, é um livro de profecias, é um livro que fala bastante sobre o Messias que viria, fala de esperança, fala de castigo, punição para as nações, para aqueles que não estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. Haverá a punição, haverá o juízo, e assim Deus fez com muitas nações, inclusive com o povo de Israel. Porque o povo de Israel, naqueles dias, eles estavam vivendo uma vida dissoluta, uma vida em desobediência, em pecado, e isso foi desgostoso aos olhos do Senhor. E por conta disso, a Bíblia conta que eles foram escravizados por causa da desobediência, por causa do pecado, foram levados pelo rei da Assíria, Israel, e eles sofreram muito por conta disso. E dentro destas condições de solitários, sem Deus, sem esperança, eles agora pensavam: estamos só, estamos perdidos, Deus esqueceu de nós. E é mais ou menos assim, quando nós estamos em desobediência ao Senhor, as nuvens de escuridão virão, e muitas vezes nós nos sentimos realmente só, perdidos, sem rumo, porque o pecado separa o homem de Deus. Deus não comunga com o pecado, e é natural o ser humano se sentir assim, sozinho, quando ele está caminhando uma direção de uma maneira que não agrada ao Senhor, fora dos padrões que Deus exigiu para nós, para o seu povo.
Então nós devemos analisar sempre isso, porque é muito importante a gente ter cuidado com a nossa vida para saber se estamos vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Porque se não estamos, provavelmente tudo será muito mais difícil. Então aqui é um desafio para nós, para que nós sejamos desafiados diante de Deus pela palavra do Senhor, para consertar algumas coisas que talvez não estejam boas em nossa vida. Porque a vida do homem, do ser humano é assim. Ele precisa estar fazendo consertos diante de Deus, para que nós possamos avançar, para que Deus possa derramar sobre nós a sua graça, para que os céus estejam abertos sobre nós. Se faz necessário a gente estar consertando a vida, para que haja esperança, para que haja bons tempos da parte do Senhor. Vivemos dias difíceis na face da terra, e vai ficar mais difícil ainda. E nós precisamos cada dia se achegar mais ao nosso Deus para pedir ajuda, para que Ele possa nos dar força, vitória em um mundo que está perdido, um mundo que tem muitas oferendas, que muitas vezes pode tirar o foco da nossa vida, da vida do crente, que é servir, que é obedecer ao Senhor. Aqui era um tempo difícil para aquela nação, a nação de Israel. Eles estavam vivendo uma vida em pecado, em desobediência tremenda diante de Deus. Mas, como diz o texto, a ira de Deus não permanece para sempre. Como diz o texto, aquele que habita no alto, na eternidade, ele não está muito longe de nós. Na verdade, ele está muito próximo de cada um de nós. Principalmente quando nós nos voltamos para Ele em arrependimento. E a Bíblia diz que agora Deus está pronto sempre para nos ajudar. Quando o homem se volta para Ele em arrependimento, para reconhecer os seus pecados. Aquelas pessoas tinham muitas coisas a confessar diante de Deus, muitos pecados. Se você ler aí o versículo 13, olha o que ele diz: quando clamares, a tua coleção de ídolos que te livre, levar-os-á o vento, um assopro os arrebatará a todos, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Então havia idolatria, havia cobiça, havia morte, havia todo tipo de problemas no meio do povo, da nação de Israel. Mas para aquele que busca ao Senhor, a esperança, para aquele que resolve consertar a sua vida diante de Deus, haverá esperança, haverá bons tempos, haverá paz da parte de Deus. Ele diz aí no versículo 14: disse-á, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Em outra tradução você vai ver a palavra aplanai. E aqui é mais ou menos uma linguagem, quando você está consertando uma estrada. Você imagina uma estrada cheia de buracos, cheia de valo. Para andar nessa estrada deve ser muito ruim. É até difícil de se caminhar, de passar um carro. É necessário se fazer reformas para que pudesse conduzir de maneira boa, se trafegar de maneira firme. Assim nós, aquele povo deveria fazer conserto nas suas vidas. Talvez havia muitos vales,
vida, pecados que precisariam ser tirados, sarados. E quando nós lemos o capítulo 1 de Isaías, você fica impressionado com o começo de Isaías. Ele fala que o boi, o jumento, atende o seu dono, mas o meu povo não me ouve, não me obedece. Eles estão doentes em pecado. Então o pecado era algo terrível. E como é que Deus vai agir na vida de uma pessoa? Como é que Deus vai entrar na nossa vida, fazer parte da nossa vida, se ela está cheia de buracos, cheia de pecado, de cobiça, de adultério, de pensamentos, de busca de tantas coisas que não agradam ao Senhor? Então se faz necessário fazer uma planagem, corrigir essas coisas. E como falou o pastor Ivaldo no domingo passado, nós estamos no início, no começo de um novo ano, e nós devemos, todos nós, devemos olhar para nós e analisar a nossa vida e fazer reformas para melhorar a nossa vida diante do Senhor, para que nós possamos ter bênçãos, vitórias. Precisamos nos achegar mais a Deus. E esse tem sido o problema do povo de Deus em todos os tempos, não só naqueles dias, mas hoje é a mesma coisa. Nós temos problemas, temos pecados, temos feito coisas que não agradam ao Senhor e nós precisamos consertar, se voltar para o Senhor para pedir perdão. Coração arrependido e contrito. Caso contrário, como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai trazer bonanças em nossas vidas? Se não há arrependimento, se muitas vezes nós não reconhecemos o nosso pecado, os erros que temos, que são muitos, todos os dias nós temos cometido pecado. E muitas vezes nós não temos reconhecido diante de Deus. Então, irmãos, aquele que está sentado no seu trono na eternidade, ele não está longe de nós. Ele não deixa de agir. Ele ama cada um de nós, ele se preocupa conosco. Mas Deus só vai fazer quando realmente cada um se voltar para Ele. Se voltar para Ele em arrependimento. Confessar os nossos pecados. Você quer ter alegria, quer ter paz? Confesse os seus pecados ao Senhor. E não pense que pecado é só adultério, é só adorar imagens, é só roubar. Não. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor é pecado. Talvez até o nosso tempo, que muitas vezes nós temos tempo para tantas coisas, temos bastante tempo para ficar no celular, no WhatsApp, na internet, e esquecemos de Deus, das coisas de Deus, esquecemos de estudar a palavra de Deus, esquecemos de orar, esquecemos de fazer aquilo que Deus quer. E isso é pecado. É pecado. Muitas vezes o tempo que deveria se dar para o Senhor, nós estamos colocando em outra coisa. Não estamos aproveitando o tempo corretamente que Deus tem dado. E isto é um erro na vida de cada pessoa. Então, se você está fazendo isso, isso é pecado. E deve ser corrigido, deve se colocar diante de Deus e pedir perdão a Ele. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habita no alto santo lugar, mas habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então
Então, na mente daquele povo que tinha sido levado para a escravidão, eles poderiam pensar: Deus esqueceu de nós, Ele está muito longe de nós. Mas, de repente, eles começam a olhar para o seu pecado, para o seu erro, e se voltar para Deus. E neste contexto, Deus levanta o homem profeta Isaías para falar para aquele povo que há um Deus, que é um Deus maravilhoso, que os ama, que não esqueceu deles, que está só esperando que eles se arrependam. Porque a ira de Deus não dura para sempre. É tanto que Deus estabeleceu o tempo do castigo na Babilônia de 70 anos. Depois de 70 anos veio bonança para o povo foi liberto. E agora eles tinham paz por um salvo, pelo homem que Deus escolheu para salvar o Ciro. Veja como Deus é maravilhoso. Em todo o tempo Deus está planejando uma maneira de trazer esperança, de trazer salvação para o seu povo. E uma das coisas que o livro de Isaías fala de esperança, de bons tempos, de salvação. E naquele dia Deus trouxe salvação para o povo, o libertou, trouxe para a sua terra aqueles que quiseram voltar, mas também apontava para uma esperança maior, a vinda do seu filho, que um dia viria, e ele veio para trazer esperança para todas as pessoas. Assim todo mundo, Deus agora traz esperança para o mundo, não só para o seu povo naqueles dias, mas a esperança de um Salvador que trouxe salvação, livramento da condenação do inferno. Jesus veio e trouxe esperança. Por quê? Porque Deus nos amou. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus, Ele sempre pensou no melhor para cada pessoa, para aqueles que têm o coração para se voltar para o Senhor. Por isso, a importância do arrependimento, porque a salvação é só para aqueles que têm o seu coração voltado para Deus, para reconhecer o seu pecado e pedir perdão a Ele. Então a salvação não é para o homem mau, como ele vai dizer, os perversos. No versículo 20, mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Naqueles dias, estava cheio de gente perversa, pessoas más, pessoas ruins, de coração que não estavam nem aí para a palavra do Senhor, para os profetas. E hoje é a mesma coisa. O mundo está cheio de gente assim, má, ruim. Ainda ontem eu vi uma cena, eu achei aquela cena, 2 lados, ela tem a cena. Eu estava lá numa loja, na Leroy Merlin, e eu me sentei numa cadeira lá, eu estava com os folhetos, tinha um pessoal sentado, eu comecei a entregar os folhetos. Aí de repente uma pessoa que recebeu um folheto, ela se levanta e deixa o folheto lá na mesa. E eu vou lá. De repente chegou um casal, uma senhora e um velhinho. O velhinho, eu acho que ele tinha mais de 80 anos. Ela sentou ele lá na mesa e saiu. E assim que ele sentou, ele viu o folheto, ele pegou o folheto. Ele passou uns 10 minutos lendo aquele folheto e observando. Terminou de ler o folheto e começou a ler de novo. Coisa interessante aqui, ele não quis saber, estava nem aí para o folheto, mas de repente veio uma pessoa e lê aquele folheto 2 vezes com muita atenção, porque eu percebi como ele estava lendo. E isso é interessante, porque há 2 grupos de pessoas no mundo: há aqueles que vão dar ouvido à palavra de Deus, que vão reconhecer os seus pecados e receber de Deus a bênção, a paz, a alegria, a consolação. E aqueles que são perversos, não estão
nem aí para a palavra de Deus, e certamente receberão o castigo da eternidade no inferno, porque rejeitaram a palavra de Deus. Então aqui, irmãos, é um desafio para nós, para nossas vidas, de consertar a nossa vida, de saber que há um Deus que se importa conosco, mas é necessário que nós reconheçamos o nosso pecado e nos arrependamos diante dele. Ele vai mudar, ele vai transformar, ele vai trazer vida, esperança para nós, consolação, alegria. E isso é para o crente, porque o crente peca, porque o crente muitas vezes fica sem esperança, ele fica sem direção. Não esqueça disso, que Deus é misericordioso. Basta nós nos colocarmos diante dele em arrependimento e perdão, e ele se volta para nós em amor, para nos ajudar. Amém? Soberano Deus e Pai, obrigado pela sua santa palavra, que é maravilhosa, que nos ensina. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, cada dia venhamos se voltar para Ti, Pai. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, nos ajuda. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu peço. Amém.